Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do Opinião Litoral, que recebe hoje, nesta quarta-feira, dia 8 de janeiro, dois médicos, o infectologista Ricardo Aiden e o epidemiologista Fábio Mesquita, que também é o secretário recente, nomeado secretário adjunto da Prefeitura de Guarujá, secretário de Saúde. Boa tarde, Ricardo. Prazer em recebê-lo. Boa tarde, da mesma forma, uma satisfação estar aqui com você e com um amigo de longa data, Fábio Mesquita. Doutor Fábio, obrigado pela presença aqui na Opinião. Muito obrigado, Chico. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Também é um grande prazer estar com o Ricardo. Faz tempo que a gente quer tomar um café junto, né? Tomar um café aqui na TV Cultura, aqui na Opinião, tá certo? Muito bem. E com a participação de ambos os profissionais, médicos, nós vamos ver agora o primeiro VT do programa, que trata exatamente da questão desse recente surto que acometeu a nossa região, considerado uma virose, mas que não é bem uma virose, são casos de gastroenterocolite, segundo os profissionais, e tivemos muitos casos em Guarujá, em Santos, enfim, em todo o litoral. Vamos ver o VT e depois os nossos convidados comentam. Vir ao pronto-socorro com sintomas de virose é rotina para Paloma. Moradora do Guarujá há mais de 10 anos, ela e a família convivem com a doença todo verão. Todo ano é sempre a mesma coisa no mês de janeiro, e mesmo sem ir para a praia, eu pego virose, não só eu, como a minha família. Eu acho que vem da água. Para mim é da água. Em algumas farmácias, medicamentos para náusea, vômito e dor esgotaram. O Procon de São Paulo pediu para que as empresas responsáveis pelo abastecimento normalizem a oferta de água, isotônicos e remédios para evitar preços abusivos. O surto de virose se estende também para outras cidades do litoral paulista. Em nota, a Prefeitura de Santos disse que diagnosticou mais de 1.300 casos de virose nas 3 UPAs do município só entre o dia 1º de janeiro e o meio-dia de ontem. Já a Prefeitura da Praia Grande confirmou o aumento no número de atendimentos, mas não especificou quantos e negou que o município esteja em surto. A Secretaria de Estado de Saúde fez uma reunião com os secretários municipais de saúde e representantes da vigilância epidemiológica dos 9 municípios da Baixada Santista para discutir a situação na região. Alinhamos todas as notificações, de que forma a informação tem que ser reportada ao Estado, para que a gente também possa reportar ao Ministério da Saúde. Esse alinhamento era muito necessário, uma vez que a gente está tendo agora uma troca de prefeitos, troca de secretários, para que a gente possa subsidiá-los da melhor maneira possível enquanto Estado. Na reunião também ficou definida a coleta de materiais biológicos para a investigação dos casos. A principal suspeita é de que o surto esteja relacionado à qualidade da água e ao tratamento de esgoto. Em nota, a Sabesp disse que a situação no litoral não tem relação com a operação da empresa e que os sistemas de água e esgoto da Baixada Santista são monitorados 24 horas por dia. Quem apresentar sintomas de virose deve beber bastante líquido, especialmente soros de reidratação, fazer repouso e refeições leves. Também é possível fazer o uso de medicamentos para aliviar os sintomas. Muito bem, este está o VT. Eu queria começar com o Dr. Fábio Mesquita, que foi recentemente nomeado como secretário adjunto da Prefeitura de Guarujá, na área da saúde. E Guarujá tem registrado muitos casos desde a época do Natal, Ano Novo, Dr. Fábio. No caso dos estudos que vocês estão realizando, vocês atribuem aqui qual a razão, qual o motivo desse surto de gastroenterocolite? Chico, é muito importante assim dar um quadro para a população, né? E saber que esse é um fenômeno que está acontecendo em vários lugares do Brasil. Eu sei que a imprensa local tem focado muito aqui na Baixada Santista. É claro que tem muito caso aqui, são quase 8.000 casos aqui na região. Mas a gente teve casos em Santa Catarina, teve casos no Paraná, teve casos que estão se espalhando em vários lugares. E mais do que isso, a gente tem visto, saiu um boletim do CDC dos Estados Unidos, falando sobre um vírus que é a nossa principal suspeita, que é o noravírus, né? Esse vírus é um vírus que a contaminação é principalmente fecal-oral. Ele está associado a compartilhar comida, compartilhar bebida,
compartilhar talheres, coisas desse tipo, né? E mais associado a isso, a como está sendo preparada a comida, como são feitas as coisas nesse sentido. O CDC reporta casos na Grã-Bretanha, reporta casos nos Estados Unidos, e a gente está olhando isso com uma perspectiva assim, um pouco mais global. Isso está muito associado, né? Eu acho que a gente já falou disso em outras oportunidades, mas isso está muito associado a todo o distrato, vamos dizer assim, que a humanidade tem feito para a natureza, né? E que em alguns momentos isso retorna. E retorna com essas mutações virais, com esses vírus que vão se multiplicando e acabam em algum momento atingindo a população. No Guarujá especificamente teve uma crise maior entre Natal e Ano Novo, as unidades estavam mais cheias, com mais gente e tal, e está bastante mais calmo nesse momento. Agora já melhorou um pouco. O que não quer dizer que acabou, mas certamente melhorou bastante. Acho que a população também está prestando mais atenção, estão sendo feitas informações. E o mais importante de tudo, né, é que a gente foi buscar a causa, né? A gente está investigando, está colhendo amostra, está fazendo tudo o que é necessário para que a gente saiba exatamente o que está causando, que não fique uma hipótese, né, que vai circular na internet, que vai fazer aquelas coisas mas que a gente, baseado na ciência, possa tomar alguma decisão a partir do momento que a gente tem os resultados dos exames, que a gente tem a expectativa que essa semana a gente tenha uma informação mais científica, mais precisa do que aconteceu e está acontecendo aqui, porque isso, como eu falei, é um fenômeno em vários lugares do Brasil e do mundo. Né? Muito bem. Então, Ricardo, a população confunde muito. Um surto de virose, mas depois não é bem virose, é uma gastroenterocolite, né? Esse problema que estamos vivendo aqui na região agora, né? Que tipo de cuidados, que recomendações, doutor Ricardo, o senhor daria para o nosso público telespectador? A característica, o Fábio já deu conta, eu não tinha visto ainda o boletim do CDC, ele já tinha se referido aqui, e a característica é bem própria do norovírus, ou Norwalk, que é uma cidade lá do Minnesota, onde esse vírus foi isolado pela primeira vez, e ele apareceu de forma explosiva num navio de cruzeiro da Disney, que teve que ser socorrido com helicópteros da Marinha Americana resgatando pessoas, porque efetivamente você pega até com a água que sai da torneira, se tiver um manancial de água do navio contaminado ou de qualquer outra região, pode ser o mar ou coisa assim, escovando o dente com a água da torneira. Você tem que escovar seu dente com água mineral. E relatos dramáticos até de colegas médicos que estavam em navio de cruzeiro, que a filha se desidratou rapidamente, uma série de coisas. Então, a característica geral para nós, infectologistas, epidemiologistas e tudo, é realmente de algo de natureza, talvez, então, mais a vírus do que outros agentes. Porque a gente tem bactérias, tem tudo, mas a explosividade, a concomitância de alterações à distância, não loco-regional apenas na Baixada Santista, mas outros pontos do Brasil e até, como o Fábio bem colocou, de outros países, isso é que dimensiona e é um vírus que habitualmente, por incrível que pareça, vem de região fria, mas ele eclode mais no tempo de verão. Então é uma característica. E já com respeito à localização, gastroenterocolite, é mais pela manifestação mais alta da parte gástrica ou mais baixa da parte intestinal, entendeu? Então já seria assim, tentando localizar o lugar de ataque daquele agente. Mais importante é que a população tenha cuidados, tome só água potável, evite sucos com gelos feitos com água de procedência desconhecida, e quaisquer coisas do tipo... A pessoa estava recorrendo muito a isso, né? Exatamente. Então, o fundamental é água mineral, água filtrada. Em casa se consegue fervendo a água, depois deixando esfriá-la, colocando num lugar seguro, etc, etc. Eu acho que é por aí o primeiro passo. E alimentação?
Também, eu acho que o principal cuidado está relacionado na alimentação, a você lavar as coisas direito, cuidar, usar água. Então, de novo, né, a gente volta àquela coisa, como é que você improvisa lavar uma louça na praia ou fazer uma coisa assim, e como é que isso faz diferença, né? Quando você está num momento de crise como esse, precisa prestar atenção. O gelo que você mencionou. Então, assim, são coisas que precisa realmente prestar mais atenção, tomar mais cuidado, para que a gente possa ter certeza da origem daquela água, né? A gente viu os colegas da Sabesp falando que a água aqui tem cuidado, tem controle. A Prefeitura do Guarujá chegou até a responsabilizar alguns dias a Sabesp por essa situação. Pois é, mas a gente teve uma reunião muito boa com a Sabesp ontem, eles mostraram que não tem nada a ver, que a água está bem cuidada, está bem tratada. Não é esse o problema. O problema é que, às vezes, uma água reutilizada, pega em outro lugar, etc. E tal. Uma água em uma bica, por exemplo, você não vai lá, no Guarujá é muito comum isso, muito. Só vai e pega nas bicas a água, doutor Ricardo. Ou infiltrações, né, como a gente vê aqui em Santos, né? Ligações clandestinas ou coisas assim. Quem está tratando a água está fazendo direito, mas não consegue evitar, às vezes, contaminação depois de um ponto de passagem até de amostragem. É complicado. Eu tenho um cliente meu que é amostrador da Sabesp, ele já me deu uma aula uma vez sobre isso. Agora, para a dona de casa, que eu acho que é o principal problema, é assim, não é incomum a batata no supermercado ser lavada, isso e aquilo, outras frutas, etc., fica bonitinho, verdinho, arrumadinho, mas ali pode estar a raiz do problema. Eu lembro quando uma vez teve uns casos de cólera que apareceram e que eu fui chamado pela primeira vez na televisão, parecia o Robocop falando, né, todo duro, um negócio complicadíssimo. E estávamos lá no Guilherme Álvaro com pacientes com cólera. Então o grande lance era 1 litro de água, uma colher de sopa de cloro, bota para emergir ali com um prato em cima, empurra a verdura toda para baixo, a fruta, deixa por 30 a 40 minutos. Como faz com bico de mamadeira? Antigamente tinha uma solução chamada Milton, né? Que era de cloro, mas pode ser cloro mesmo. E aquilo depois água corrente, lavada, mas água tratada, é óbvio. Claro. E isso daí já dificulta demais a passagem de um vírus, por exemplo. E lavagem correta das mãos antes do manuseio do alimento e preferência aos alimentos cozidos, preparados sob temperatura mais alta. Muito bem. E com as dicas dos nossos especialistas, nós vamos agora para um rápido intervalo. Voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta quarta-feira, dia 9 de janeiro, e hoje recebendo com muito prazer, dia 8 de janeiro, recebendo com muito prazer dois médicos, Ricardo Ayden e Fábio Mesquita. E falando, senhores, de vírus, isto remete a uma outra situação. Nós vamos até apresentar um VT sobre rinovírus, que é um sintoma grave de síndrome respiratória. E segundo a Fiocruz, há muitos casos que estão crescendo de rinovírus em crianças e também em adolescentes. Vamos ver o VT, por favor. Os dados são do último boletim Infogripe. Foi registrado aumento dos casos mais graves de infecções por rinovírus entre crianças e adolescentes dos estados do Rio de Janeiro, Bahia, Ceará e Maranhão. O Infogripe é elaborado a partir dos registros de síndrome respiratória aguda grave divulgados pelo Ministério da Saúde. A síndrome é uma complicação respiratória associada ao agravamento de infecção viral. O paciente pode apresentar dificuldade respiratória e queda no nível de saturação de oxigênio, entre outros sintomas. O quadro pode ser desencadeado pelo rinovírus, um agente viral altamente contagioso que causa boa parte dos resfriados comuns. Os sintomas mais frequentes do rinovírus são febre, dor de garganta,
tosse, espirros, dor de cabeça, olhos lacrimejantes e dor no corpo, sintomas semelhantes a um resfriado ou gripe comuns. No entanto, alguns casos podem evoluir para síndrome respiratória aguda grave. As crianças pequenas estão entre os grupos mais suscetíveis. Já foram registrados no Brasil mais de 72 mil ocorrências da síndrome com exames positivos para algum agente viral, a maioria pelo rinovírus. Pois é, mais uma síndrome grave e preocupante, não, doutor Fábio? Sim, sem dúvida. A gente tem assim, vamos dizer assim, a gente depois da crise do Covid-19, eu acho que a gente se preparou mais para enfrentar fenômenos dessa natureza, né? Tanto que o registro desses casos está no boletim da Fundação Oswaldo Cruz, está reportado pelo Ministério da Saúde, ainda não chegou no estado de São Paulo, Sim. Mas sem dúvida nenhuma é uma coisa que a gente tem que estar preparado. Vai acabar chegando. Provavelmente vai acabar chegando. Nós estamos numa época em que a circulação de vírus, a circulação de pessoas, né? Viajando, é o tempo todo, né? A gente tinha até um tempo que os lugares eram um pouco mais isolados, tal. Isso não existe mais. Então, realmente, a gente tem que estar preparado, claro, para, principalmente nesse caso, né? Afeta mais crianças pequenas, ele pode disseminar para outras pessoas, mas os casos mais graves são em crianças menores, então tem que estar preparado. Agora, doutor Ricardo, os sintomas são mais ou menos os mesmos, né? Rinovírus, são essas gripes mais fortes, influenza, dengue, Covid, ou seja, febre, muitas vezes vômito, dores de cabeça, enfim. Fica difícil para o cidadão, quer dizer, de repente ele acha que é uma gripe simples, que é uma coisa simples, vai passar em 2, 3 dias, toma lá um analgésico, né? De que maneira? E mais uma coisa, quer dizer, os nossos profissionais na ponta, os médicos, hoje, estão preparados para diferenciar uma situação da outra, apurar a gravidade de um caso? O Fábio falou nas duas intervenções dele um negócio muito importante. Como ele é um epidemiologista, epidemiologia é base de tudo. Para você fazer planejamento de saúde e até para ir atrás no possível inimigo número 1 do caso. Essa síndrome respiratória aguda grave, ela atinge crianças recém-nascidas e de baixa idade com muito mais intensidade, provocando um quadro, entre aspas, genericamente falado, bronquiolite, com uma série de manifestações clínicas, tiragem respiratória, dificuldade respiratória, sequencialmente cianose, fica com essas extremidades arroxeadas, exigindo intervenções agudas. Óbvio que hoje a gente sofre de um problema com o atendimento de emergência. A gente vê na porta dos hospitais isso porque a gente pega a rebarba dessas coisas no consultório da gente, nos ambulatórios. Uma pleiade de médicos de diversas especialidades, às vezes não afim à infectologia. Tá? E a primeira abordagem que deveria ser feita por um especialista, às vezes ele está até desnorteado pela falta de dados epidemiológicos. Então, ressalte-se a necessidade de se remontar ao aparelhamento da epidemiologia no Brasil, que tem grandes nomes, grandes técnicos, mas que durante a pandemia se perdeu muita coisa. Então, é pilotar um avião sem piloto automático, sem voar por instrumento e no meio do nevoeiro. Você não sabe o que você vai atingir. É muito legal quando a gente recebe essas informações. Não é legal a manifestação de caso, mas sabendo rapidamente que é um rinovírus, sabendo que é um metapneumovírus, como a gente tem visto, que é um outro vírus muito chato, vírus sincicial respiratório. Por quê? Porque tem algumas dessas moléstias já tem até tratamento, como o vírus sincicial respiratório, que tem um inibidor de DNase, etc., de outras enzimas do vírus, e que funcionam
a exemplo do que se faz no tratamento de HIV, de outras moléstias, e até moléstias autoimunes, né? Então, chave, epidemiologia, identificação rápida e precoce daquele agente causal incidente ali naquela região, né? E medidas de contenção, quando possível, de toda a sorte, como a gente já falou anteriormente com respeito à diarreia. E eu acho que essa questão da estrutura e reestrutura do Ministério da Saúde é básica, é fundamental e muito bem-vinda. Doutor Fábio, veja, nós estamos chegando à metade, passamos já um pouquinho da metade do governo Lula, né? O governo em crises econômicas, tudo aquilo que se sabe. Mas na área da saúde, que sempre foi uma área de muita relevância, de muito destaque em todas as administrações federais, estaduais, municipais, parece-me que, de repente, há não é tratada com a devida importância. Eu queria que o senhor avaliasse esse período, essa metade do governo federal na área da saúde e, sobretudo, o papel, a atuação da ministra Nízia Trindade. Na visão dos senhores, o governo federal tem feito um bom serviço, um serviço satisfatório na área da saúde pública? Digamos que a área da saúde estava bastante destruída, né, no governo anterior, principalmente essa área que o Ricardo mencionou, a área epidemiológica. E eu acho que o problema que aconteceu nessa gestão foi que a composição do Ministério da Saúde ela teve um componente mais acadêmico do que operativo. Então tem pessoas até bastante qualificadas lá dentro, etc., mas está demorando um pouco para responder às demandas. Né? E isso é uma característica normal, vamos dizer assim, na academia, mas não é uma característica normal no serviço público. Claro. Você tem uma série de coisas que você tem que responder o mais imediatamente possível. Particularmente na área de vigilância, que eu sempre falo isso, até porque eu sou epidemiologista, né? Eu sempre falo que é impossível você enfrentar um problema se você não conhecer o problema. Como é que você vai enfrentar alguma coisa que você não conhece e não sabe o que está lá, né? Como o Ricardo mencionou, você está voando lá no meio das nuvens, de repente o avião chega num lugar que você não sabe onde é. Então, é isso. Eu acho que a gente precisa melhorar muito, né? Essa área epidemiológica está frágil no Ministério da Saúde e está focada num tópico específico, que é um tópico importante no país, etc., que é a tuberculose, mas não é o único problema que nós temos, o único desafio que nós temos. A gente precisa aprofundar. A gente tem uma expectativa que vai haver uma reforma ministerial nesse processo. Já começou com o ministro das Comunicações. Parece que o problema todo reside na comunicação. A comunicação é responsável por tudo. Sejamos sinceros, né? A comunicação realmente foi um problema nesses 2 primeiros anos, inclusive na saúde. Porque a gente está demorando para comunicar as coisas como elas têm que ser comunicadas para a população como um todo. Por exemplo, campanhas institucionais de vacinação. Exato. Por exemplo. Até a campanha de HIV, ou qualquer das campanhas, né? HPV. Foram muito precárias do ponto de vista da comunicação, mesmo dentro da saúde. A saúde sempre teve uma estrutura de comunicação muito boa, muito potente, muito capaz, muito... Então, assim, realmente o que está acontecendo, na minha opinião, é uma lentidão, né? Mais do que uma incompetência, é uma lentidão de responder a uma coisa que estava complexa, etc. e tal, mas a gente não pode esperar 4 anos para responder. 2 anos já se passaram. Então, já foi. A questão agora é uma expectativa de que na reforma ministerial algumas cadeiras ali se mexam, coloquem pessoas assim que são mais habituadas à gestão do serviço público, etc., e que a gente possa avançar nessa direção. Muito bem. O que falta, doutor Ricardo? Gestão, recurso, ambos? Na verdade é assim, né? A desarticulação foi patente.
Isso daí. Estava trocando pneu do carro com o carro em movimento, não é uma situação fácil, mas a base, eu volto de novo para a epidemiologia, como o Fábio também voltou. Desarticulou o nível de informação. Por exemplo, depois, quando se foi recapitular, usando as grávidas como uma população testemunha, se percebeu que cresceu muito o número de gestantes mais jovens HIV positivo, porque é compulsório toda gestante fazer o exame de HIV, então serve como um marco, uma trilha. Você quer um diagnóstico rápido, pega a gestante, que você tem uma série de informações. Então se percebeu o que estava acontecendo com o HIV, que cresceu, juvenilizou a epidemia, ou seja, se você não articula esses dados epidemiológicos, é de novo o piloto do avião fazendo voo cego, ok? Aí depois tem um retardo na compra das coisas, porque tem uma lei federal, 866, uma lei federal, agora está me esquecendo o número da lei, ela te obriga a seguir um ritual para compra, etc. Tudo isso toma tempo, então já há um retardo natural para você começar a adotar medidas de contenção. É difícil comprar vacina, não pode comprar a coisa assim. E uma outra coisa que eu não queria deixar de tocar é assim, dengue está crescendo de novo, ok? Nós temos uma vacina no Butantan aí que os dados Ricardo, são... só me permitir, nós vamos falar de dengue no próximo bloco. Ah, tá, perdão. Estava previsto dengue. Eu nem vi aqui. Questão de vacinação. Vamos lá, deixa para depois. Vou pedir sua licença, lhe garanto a palavra na volta. Vamos para o intervalo, voltaremos em seguida. Muito bem, estamos de volta com a Opinião, que recebe hoje, com muito prazer, os médicos Ricardo Aiden, infectologista, e Fábio Mesquita, epidemiologista, e que é o secretário adjunto da Prefeitura de Guarujá, na área da saúde. Mas, doutor Ricardo, o senhor estava falando no bloco anterior, eu o interrompi para chamar o intervalo, a respeito de dengue. E o Ministério da Saúde, que falávamos agora há pouco, está advertindo governadores e prefeitos que os casos de dengue e de chikungunya têm aumentado. Sim. Então, essa é outra preocupação, isso vem geralmente nessa época do ano. Precisa aumentar o nível de vacina. Tem vacina disponível para a primeira dose, depois segunda dose, já numa população... Né? Não, ainda não. É a japonesa. A japonesa que custa caro, é um produto, tá, tudo bem, mas nós temos aí uma vacina a ser utilizada em dose única, enquanto a outra exige 2 doses. E começaram, no meu ver, então, aí de uma forma interessante, que é hierarquizando a faixa etária. As faixas etárias mais baixas e depois vão subindo, até porque também a expectativa, eu tive dengue 2 vezes, então não é tão simples se o vírus for o mesmo de eu ter uma outra vez dengue. Então isso foi uma medida inteligente. Tudo isso aí perpassa por essas coisas que a gente está sendo até repetitivo, mas que é muito importante para quem está nos ouvindo, essa questão da informação segura e da coleta de dados, né? Tem coisas, por exemplo, eu vou dar um exemplo da meningite bacteriana. Hoje tem lugares do Brasil, que a gente sabe por conta de uma epidemiologia bem feita regionalmente, que o meningococo está sobreposto pelo pneumococo. E o pneumococo exige um tipo de tratamento diferente do meningococo. Usa o mesmo remédio, mas tem que usar um segundo para atingir o pneumococo, porque senão o doente vai para o espaço ou sofre consequências definitivas, retardo mental, tem um abscesso cerebral, etc. Tudo isso tem, de novo, voltando às origens, uma palavra básica, epidemiologia, coleta rigorosa de dados, que, a meu ver, tem que nortear todas as ações do Ministério, porque senão, às vezes, você até gasta dinheiro desnecessário a mais, quando o foco maior é aquele outro. E o uso do minuto que o governo tem direito gratuitamente nas televisões para alertar a população, para falar quantas vezes eu vi o Zé Gotinha aparecendo. Hoje não é mais o Zé Gotinha, é uma vacina injetável, que evita um caso de pólio a cada 1 milhão de aplicações da gotinha, está tudo certo, mas, de novo, a gente volta. Epidemiologia, planejamento, uso das prerrogativas para alertar a população, precisa falar mais, pôr para fora as coisas, entendeu? Eu acho que isso precisa ser, não só falar, mas ser cobrado também, sabe? As pessoas têm que cobrar essa atitude, né,
doutor Fábio? Sem dúvida nenhuma, até porque assim, o Ministério ele investe nos estados, investe nos municípios, né? Sim. O recurso é compartilhado das 3 instâncias e a supervisão do gasto desse recurso é precária. Então, esse é um dos fenômenos assim, importantes. Como é que está sendo gasto esse recurso que está sendo investido para o controle de dengue, por exemplo, né? Como é que a gente está garantindo que essas equipes estão na rua? Então, por exemplo, a minha primeira visita lá no Guarujá, eu tomei posse ontem, faz 24 horas. É a primeira entrevista aqui na Opinião. A primeira entrevista na Opinião. Eu tinha sido convidado pelo prefeito Farid, com quem eu trabalhei na outra gestão, né? Um querido assim, para mim, para trabalhar com ele é tranquilo. O secretário é o Renato Fincati, e eu tenho uma outra colega que divide comigo a função, que é uma enfermeira, Alessandra Fernandes. São muito queridos assim, a gente está tentando compor as coisas. A primeira visita que eu programei foi na epidemiologia. Eu quero conhecer a situação, saber como eles estão trabalhando, e tem a equipe de dengue lá. A equipe de dengue, ela está fazendo um trabalho bacana. Eu sei que aqui em Santos eles também estão fazendo um trabalho bacana, mas a gente precisa mais, né? O que eu senti no discurso dos últimos 2 anos foi uma tentativa de transferir a responsabilidade 100% para as pessoas, dizendo: você tem que cuidar da sua casa, você tem que cuidar da sua planta, e a saúde não tem nada a ver com isso, entendeu? A gente tem tudo a ver com isso, né? A gente, até para que as pessoas cuidem mais das coisas, a gente precisa estar ativo, precisa estar na rua, precisa estar falando, precisa estar na televisão, precisa estar em todo lugar. Então, só para você ter uma ideia, o pior número de casos de dengue da história foi registrado no ano passado. E a perspectiva não é melhorar instantaneamente se a gente não tiver uma ação de saúde muito positiva. E o que se vê é que, de repente, essa preocupação ela desaparece. E isso impacta, inclusive, a questão da vacinação. O Brasil, doutor Ricardo, doutor Fábio, que sempre foi uma referência mundial em termos de imunização e vacinação, né? De repente, em função da forma como foi tratada essa questão das vacinas no Brasil, simplesmente hoje nós temos dificuldade até para cumprir metas básicas de vacinação contra a poliomielite, quer dizer, é um absurdo. Ou seja, ou o governo investe, por exemplo, em campanhas institucionais, falando exatamente da importância da vacinação, ou não vai a lugar nenhum, porque realmente, quem sabe agora mudando o ministro da comunicação, da Secretaria de Comunicação, agora será exercida por um marqueteiro, foi o marqueteiro da campanha do presidente Lula, Sidônio Palmeira, que vai substituir o ministro Paulo Pimenta. Vai ver se, pelo menos, do ponto de vista de vacina, quer dizer, que tenhamos campanhas institucionais, doutor Ricardo, inclusive a questão, por exemplo, da vacina contra o HPV, que é um preconceito, uma coisa absurda, de absoluta ignorância de pessoas dizendo que essa vacina estimularia a iniciação sexual precoce das meninas, doutor Ricardo. Absolutamente. A gente ainda deu uma aula sobre a vacina. Agora a gente tem a Gardasil 9, que tem outros subtipos que causam câncer, porque são vários subtipos de HPV, uns mais cancerígenos que os outros. Isso é de suma relevância e tem que começar na escola mesmo, dos 7, 8 anos para frente, porque logo adiante começam experimentações sexuais e a gente sabe que é assim. Não adianta querer fazer avestruz, enfiar a cabeça no buraco. A realidade fala mais alto, então há essa necessidade. Mas assim, ainda falando sobre a dengue, hoje passa a ser, isso aí está aí desde a época de Cristóforo Colombo. Os marinheiros de Cristóforo Colombo pegaram dengue, que dengue pepo, que chamava lá, no Caribe, quando descobriram a América. Não tem jeito, hoje é o que está mais importante, incidindo e vai explodir aí, além do HIV, que o Fábio já mencionou, que cresceu, tem que trabalhar em cima do que está acontecendo no momento. Vamos apagar esse incêndio, dengue, é a hora, entendeu? E aí de novo, volta o círculo ao ponto inicial. A gente tem que ver se essa vacina brasileira, que é uma dose só, realmente funciona.
né? Puxando um gancho para o Butantan, que merece todo o nosso respeito e não aquela falta de consideração que aconteceu aí quando se estava desenvolvendo a vacina no Butantan, né, montando a vacina para aplicação aí no começo da epidemia de Covid, né? A gente precisa colocar o bonde no trilho para ele poder caminhar e ter um norte. É óbvio isso, né? Com relação à vacina do Butantan, há alguma novidade? Em primeiro lugar, o Butantan está sendo dirigido por um dos caras que a gente mais respeita hoje no Brasil, na nossa área, né, que é o Dr. Esper Calas, uma figura incrível, excelente, professor da Universidade de São Paulo. E eu tenho falado com ele até sobre essa questão e está na iminência, deve sair em breve. Ainda assim, essa vacina japonesa já está disponível desde 6 meses atrás e essa vacina é importante que tenha cobertura até sair a vacina do Butantan, mas ela vem logo, segundo a informação neste ano, do provavelmente. Butantan. Esse ano, com certeza. Eu não sei exatamente que mês, mas esse ano é a expectativa do Butantan. Uma boa notícia. Que ela venha. Em relação à vacina do HPV, só lembrar que foi no tempo que eu estava no Ministério da Saúde, a gente lançou essa vacina e foi muito engraçada a reação, porque era um momento muito conservador no Brasil, né? Crescendo essas organizações religiosas conservadoras, etc. e tal, e começaram a dizer isso. E eu lembro, né, o Ricardo também deve lembrar, que quando a gente foi distribuir camisinha, falava a mesma coisa, que a gente queria estimular o sexo. Ou quando a gente foi distribuir seringa, dizer que a gente queria estimular o uso de droga. Não, a gente quer proteger as pessoas. É um dos cânceres que mais mata as mulheres. Então, se a gente puder proteger nossas filhas, né, o câncer de colo de útero, né? Porque elas terão sexo em algum momento da vida. Eu sei que os pais ficam falando, não, minha filha não vai ter sexo. Não, vai ter sim. E aí a gente tem que proteger e tem que dar vacina. É muito importante a vacina do HPV. E pode dar a partir de 12 anos, 12, 13 anos, e tanto para as meninas quanto para os meninos. Né? Porque também se viu depois com o decorrer da história que também os meninos não só podem ser transmissores, como também podem ter câncer de pênis. Então, é importante que a gente cuide, né, das crianças. E essa vacina é gratuita e está à disposição nas unidades básicas de saúde. Então, é importante que os pais se conscientizem e levem seus filhos a tomar essa vacina contra o HPV, para impedir que as meninas tenham câncer de colo de útero, que os meninos tenham câncer de pênis. Isso é fundamental. Como é fundamental toda e qualquer vacina, como essa, por exemplo, da dengue, que saindo este ano vai ser uma dose só, né? E importante e hierarquizada, como disse o Dr. Ricardo, né? Começando primeiro são os adolescentes, né, Dr. Ricardo? Sim. Depois vai indo até... Essa questão do HPV, a gente tem um estado no Brasil, Maranhão, que tem lá suas dificuldades, não importa entrar em considerações específicas, mas assim, que tem uma das mais altas incidências de câncer de pênis do mundo, em primeiro e segundo lugar no mundo, entre homens, obviamente, e em segundo lugar de câncer de colo de útero em mulheres, todos de idade jovem. Mas essa situação é porque coletaram dados lá, porque se você coletar dados em outras regiões é a mesma coisa. Vai se encontrar a mesma coisa, né? E existe um preconceito, né? Quando eu pilotei o DST-AIDS aqui em Santos, a gente deu sequência a um trabalho anterior, que o Fábio participou, do harm reduction, né? A redução de danos com distribuição de seringas, e mais, né? Uma série de outras iniciativas, AIDS nas escolas, que se tinham professoras da rede de educação treinadas para ter uma linguagem correta para abordar crianças sobre os riscos de sexo desprotegido, etc., mas não incentivando, protegendo. E o Fábio tem razão, isso tudo é história, né? Essas organizações religiosas muito fechadas, preconceituosas, quando na verdade o pau está comendo e se a gente não tomar uma atitude... A atitude é verdade. É essa desarticulação e imobilização que às vezes acontece. Muito bem, senhores, vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos para o último bloco do programa. No próximo bloco vamos falar sobre HIV, AIDS. Voltamos já.
Muito bem, estamos de volta com Opinião, que recebe hoje os médicos Ricardo Aiden e Fábio Mesquita. E neste bloco, senhores, eu queria falar um pouco sobre a questão do HIV. Doutor Fábio, o senhor é um especialista, um dos maiores especialistas do mundo nessa questão, e que o senhor analisasse esse período de gestão da cientista brasileira Beatriz Greenstein, me parece a pronúncia correta, né? À frente da Sociedade Internacional de AIDS. Qual a importância dessa médica, dessa cientista brasileira, que é da Fiocruz, inclusive, Bia. à frente da sociedade? Então, bom, a Bia é uma amiga querida, uma médica super ativa, e ela hoje dirige a Sociedade Internacional, né, de AIDS, a IAS, International AIDS Society, e a importância é muito grande porque traz de volta para a América Latina e para o Brasil, né, uma posição de destaque nessa área. Para se ter uma ideia, a IAS existe há quase 3 décadas e nós tivemos um latino-americano só que tinha sido presidente, que era o Pedro Can, da Argentina, e agora segundo latino-americano e uma mulher, que é a Bia, e que vai ter um papel assim bastante importante. Por exemplo, logo depois da posse já teve um evento grande no Peru, que foi um evento global, mas organizado no Peru, sobre pesquisa na área de prevenção do HIV, que hoje é uma questão importante, né? Quando você tem, por exemplo, hoje já um medicamento injetável, a pessoa, em vez de ter que tomar todo dia o medicamento, já pode usar o injetável. Quando tem a prevenção com medicamento injetável, 2 vezes por ano a pessoa toma uma injeção, está protegida para o ano inteiro. Então, assim, o avanço tecnológico é importante. Por outro lado, né, é importante registrar que o GAPA de Santos recentemente fez uma denúncia importante de que estavam faltando alguns medicamentos que são medicamentos da composição. Isso choca um pouco a gente, né, Ricardo? Porque, assim, a gente trabalha com HIV desde sempre, né? Acho que a gente está nós somos o parque dos dinossauros do pessoal que trabalha com HIV. E a gente, no Brasil especificamente, eu vi isso em muitos países do mundo, mas no Brasil especificamente eu nunca tinha visto falta de medicamento. Assim, por erro de compra, por isso que o Ricardo mencionou anteriormente. Então, a gente ainda tem grandes desafios aqui e acho que o papel da Bia é um papel importante. Ela deu recentemente uma entrevista para a Tribuna e ela mesma fez uma série de questionamentos sobre as ações do Ministério nessa área, etc. e tal, que precisa melhorar bastante, precisa retomar. É muito importante que o Brasil não perca essa capacidade de liderança. Eu me lembro, na Alemanha, eu encontrei um amigo que foi presidente do Fundo Global de Luta contra a AIDS, o Michel Kaczynski, um cara fantástico, assim, global. Ele virou para mim e falou: Fábio, o que aconteceu com o Brasil? Vocês sumiram. O país desapareceu do cenário internacional. E aí, assim, eu acho que a Bia recupera ou faz um esforço de recuperação, mas o Ministério da Saúde também precisa focar nessa área da importância que ela tem. Fica aí mais um desafio para o Ministério da Saúde, entre os tantos que vocês colocaram, né, Ricardo? A Bia é uma velha companheira nossa de luta, ela era da UFRJ, lá no Fundão, e galgou postos, foi para a Fiocruz, e sempre com uma respeitabilidade, e ela se notabilizou pela criação da PrEP Brasil, que é a PrEP, a profilaxia pré-exposição, isso que o Fábio se referiu. Hoje, com uma droga chamada lenacapavir, você faz uma injeção a cada 6 meses e o resultado foi fantástico, apresentado no último congresso da International AIDS Society, agora em julho. 100% de eficácia para mulheres em alta exposição, foi feito em especial nos países africanos, já vem sendo ensaiado também em São Paulo, na Secretaria Estadual de Saúde, lá na nave-mãe que a gente chama, no Programa de AIDS do Estado de São Paulo. E antes a gente tinha um outro precursor do lenacapavir, que dá 100% de eficácia. Quer dizer, a pessoa toma uma injeção, que, para quem não sabe, o padrão africano, as mulheres às vezes se prostituem
com o consentimento da família para comprar leite para os filhos, naqueles países paupérrimos e etc. Então, um alto grau de exposição e o remédio funciona. Quem pilotou a montagem dessa ação preventiva foi a Bia, e em função disso ela já era muito respeitada e foi aclamada pelos pares como presidente da sociedade, seguindo-se o Pedro Kahn. Um orgulho para o Brasil. Com certeza. E que tem que ser ouvida, inclusive pelo Ministério da Saúde. Com certeza. Tá certo? Uma das pessoas que tem que ser necessariamente ouvida pelo Ministério da Saúde. Agora, eu queria trazer o tema nesse final de programa já, aqui para a nossa região, Ricardo, começando com você, sobre a questão do Guilherme Álvaro, do Hospital Guilherme Álvaro, um hospital público, como você sabe, referência da nossa região, e que está aí numa luta a risco de fechar a maternidade, enfim, entre outras necessidades do hospital. A maternidade vai continuar, não vai? Então, eu pilotei o Guilherme Álvaro 2 vezes como diretor técnico, né? 7 anos mais 9 anos. 16 anos como diretor-geral do Quercia Guilherme Fleury, depois Alckmin, com o Davi Uip, que é meu amigo, e hoje sou aposentado. Sim. Tá? Mas de qualquer maneira, sim. Tudo a ver Mas com o assim, Guilherme Álvaro, eu acho pouco provável que aconteça isso, ouvido as fontes aí do Estado, que conversaram com o secretário e tudo mais. Fechamento da maternidade. Fechamento da maternidade e outras coisas lá dentro, trocando um pouco o perfil do hospital, que já se modificou bastante. Virou um hospital de câncer, Hebe Camargo, de suma relevância para a região e tudo mais. É uma grande oportunidade, né, que eu acredito, para se discutir a ampliação do Guilherme Álvaro, mantendo os equipamentos que estão disponíveis. Existe uma planta disponível, que já foi desenvolvida ainda durante a minha gestão última, aí, e que construía-se um prédio com 10 andares, com todas as necessidades de um hospital moderno, se desmontavam coisas como o pavilhão de serviço do hospital, utilizando para outras finalidades e tudo mais, e que acolheria todas essas necessidades. Por que se está falando em desenvolver a cardiologia invasiva e tudo mais? Porque é a segunda, de novo, a epidemiologia. Vem muito aposentado para a Baixada Santista. Morre muita gente por acidente vascular cerebral e problemas cardíacos, infarto agudo do miocárdio, que às vezes exige a colocação de uma ponte de safena e uma série de coisas. Então, o hospital precisa avançar nessa direção, como avançou na direção do câncer, mas sem perder suas origens de uma maternidade de referência que atende um monte de coisa, ambulatório de mola e datiforme, uma série de coisas, mastologia muito desenvolvida, o que é básico e fundamental para a região. É o hospital referência da nossa região toda, né, Fábio? Sem dúvida nenhuma. Eu também ouvi essa história e eu acho que o Ricardo colocou muito bem. É importante expandir para serviços novos, é importante cuidar das doenças que são mais prevalentes na nossa região, mas não dá para perder, por exemplo, o banco de leite do Hospital Guilherme Álvaro era um exemplo maravilhoso. Doutora Keiko, né? Era um exemplo maravilhoso para o planeta Terra, era uma coisa assim fantástica. Então, assim, a gente tem, vamos dizer, uma história de coisas que são super importantes para toda a população da região, não só da cidade de Santos, e que é preciso manter, e o governo do estado investir aqui, ampliar e realmente manter aquilo que a gente considera tão importante aqui para a região. Não, e assim, ele lembrou muito bem da Keiko. A Keiko, aos 80 e poucos anos, foi minha mestra na faculdade, mestra querida. Ela é consultora da Organização Mundial de Saúde para aleitamento materno, você entendeu? E tem um centro de lactação que recebeu o nome dela homenageado em vivo. E na minha primeira gestão, ela, com a equipe do Jaime Murahovich, um grande professor de pediatria, montou as bases e o hospital foi o primeiro hospital amigo da criança no Brasil, reconhecido pela Unicef. Então é uma referência que eu espero que seja reavaliado, que não mude, que se amplie. O governo do estado não pode esquecer, não pode deixar de lado o Hospital Guilherme Álvaro. Doutor Fábio, para terminar, um minutinho, eu sei que é rápido, mas eu queria que você falasse assim, em síntese das suas prioridades
à frente da Secretaria de Saúde de Guarujá, como secretário adjunto? Bom, o meu compromisso nesse momento, que eu conversei com o Farid, conversei com o secretário, com a equipe, é um compromisso de fazer um assessment, né, que a gente chama um diagnóstico da situação. Sim. Para a gente entender exatamente quais são as deficiências, os problemas, as dificuldades, para que a gente possa fazer uma proposta de consertar Claro. à medida que a gente conhecer o problema. Lógico. Né? Então, vamos dizer, eu acho que esses 2 primeiros meses aí vão ser, eu vou trabalhar só no diagnóstico da situação, tentar levantar toda a situação e daí contribuir para a equipe toda poder ter uma proposta de como resolver os gargalos, os problemas, Sim, as claro. dificuldades que a gente tem lá no município. Né, na área de saúde do município de Guarujá. Muito bem, senhores, nós teríamos muito mais a conversar, mas temos limitações de tempo e vamos chegando ao final. Queria agradecer muito a participação do Dr. Ricardo Aiden, muito obrigado pela presença. Obrigado, uma satisfação revê-lo. E ao Fábio também, vamos ver se a gente toma esse café aí, famoso. Tá certo. Doutor Fábio Mesquita, muito obrigado, boa sorte à frente lá da Secretaria do Guarujá. Muito obrigado, Chico. Muito obrigado pelo apoio de sempre, pela abertura, pela possibilidade de participar aqui do seu programa e também um prazer em reencontrar o Ricardo Aiden, que depois a gente vai tomar aquele café. Muito bem, tá certo. E assim chegamos ao final. Queria agradecer muito a presença dos médicos Ricardo Aiden, infectologista, e do epidemiologista Fábio Mesquita no programa de hoje. Agradeço a ambos, especialmente a você, caros telespectadores, pela audiência qualificada de sempre. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Opinião. Muito obrigado e até lá.